Record News Rural no ar, um ótimo dia para você que acompanha a gente aqui na tela da Record News. Em São Paulo, áreas antes abandonadas estão se transformando em espaços de cultivo e convivência. As hortas urbanas ganham força e já são parte das estratégias para enfrentar as mudanças climáticas, gerar renda e combater a fome. Você já ouviu falar em hortas urbanas? Elas brotam em terrenos baldios, áreas abandonadas e cantinhos improváveis da cidade de São Paulo. Um movimento que começou pequeno, mas que hoje faz parte das soluções mais criativas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Em cada canteiro há mais do que plantas. Tem gente gerando renda, reduzindo o calor, reaproveitando água e principalmente alimentando quem mais precisa. Nós estamos no meio de uma horta urbana que fica em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Um cenário verde que cresce entre muros, casas e asfalto. E a ideia aqui é mostrar que mesmo com as mudanças climáticas e o aumento da temperatura, a natureza sempre encontra um jeito de resistir. Por aqui o que não falta é mão na terra. São agricultores, moradores e trabalhadores da própria comunidade que veem na horta uma oportunidade de vida mais digna e saudável. A gente tem muitas áreas disponíveis nas cidades ou subutilizadas ou não utilizadas que podem ser transformadas em hortas, e também a gente tem pessoas que tem em sua origem alguma coisa voltada ao campo. Por exemplo, aqui na Zona Leste a gente tem muitas pessoas que vieram de outros estados e essas pessoas em algum momento já trabalharam com processos de agricultura. E essas pessoas, elas conseguem muito fácil ser capacitadas para trabalhar nesse tipo de produção de hortaliças, né? Além de gerar renda, o projeto ajuda a combater a insegurança alimentar. Para se ter uma ideia, somente na horta de São Mateus, os agricultores colhem de 5 a 6 toneladas de alimentos por mês. Parte da produção é vendida diretamente para o público e supermercados da região. E outra parte é destinada a famílias em situação de vulnerabilidade. Em setembro de 2023 foi criado o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, que engloba 4 ministérios e prevê planejamento em âmbito nacional. Um levantamento do governo em parceria com a FGV demonstrou que apenas 1/3 das 67 cidades brasileiras pesquisadas concede formalmente áreas públicas para que esse tipo de iniciativa aconteça. Dos que apoiam hortas urbanas e escolares, 75% dizem que a principal finalidade é o combate à fome e 64% afirmam que a educação ambiental é um dos principais objetivos. Em 2023, a gente fez uma pesquisa, então, para entender em que momento as cidades brasileiras estão nessa agenda de agricultura urbana, e o que a gente viu são 2 grandes fragilidades principais. A primeira delas do ponto de vista regulatório, né? Então, só 1/3 das cidades dessa pesquisa sinalizaram que possuem uma lei de agricultura urbana, e isso mostra uma fragilidade na continuidade da agenda ao longo dos ciclos políticos, né? E a segunda maior fragilidade, né, é justamente o recurso financeiro. Então, hoje é uma agenda que depende muito dos recursos municipais, um orçamento já muito disputado. Então, se as cidades, né, não conseguirem fazer uma composição de diferentes recursos, sejam eles públicos, de diferentes entes federativos e privados, trazendo o setor empresarial também para o financiamento dessa agenda, dificilmente a gente vai conseguir a escala necessária para que esses benefícios todos, né, sejam bem usufruídos aí pela população brasileira. Então, de fato, a gente está diante de um novo momento em que a agricultura consegue, né, ser essa intersecção entre essas diferentes crises, um potencial imenso de conectar, né, os desafios da segurança alimentar e nutricional com os desafios climáticos da nossa atualidade. E elas de fato ajudam a reduzir o efeito das mudanças climáticas. O solo verde absorve o calor, melhora a qualidade do ar e transforma espaços abandonados em áreas vivas. Tudo isso em um terreno embaixo de uma linha de transmissão, que seria inutilizado se não fosse a horta. À medida que essa área aqui, ela tem uma área de 10 mil metros quadrados, então é uma área gigante. E se a gente irrigar essa área todo dia, pela manhã, lá pelas 10 horas, e no fim da tarde, 4, 5 horas, a gente consegue
fazer com que a temperatura baixe aqui em 5 graus todo dia. Então, se você imaginar, nesse contexto de 10 mil metros quadrados, a gente conseguir baixar 5 graus a temperatura desse local, se a gente tivesse milhares de hortas espalhadas numa grande metrópole como São Paulo, a gente conseguiria criar microclimas que favoreceriam toda a população de São Paulo, por exemplo. E é claro que a gente não ia deixar de comprar alguma coisa fresquinha daqui da Horta de São Mateus, até porque tudo que está aqui é colhido na hora. E o que vai para a mesa vem de pessoas que querem uma cidade mais verde. Esse movimento verde se espalha pela cidade. Segundo dados da prefeitura, são 140 hortas urbanas na capital paulista, 240 hortas em equipamentos públicos e 1.225 em escolas. Nos bairros da Moca, que fica na Zona Leste, e Vila Madalena, na Zona Oeste, a ideia é a mesma, em escala menor, mas com a mesma força. A Horta das Flores é um ponto de encontro entre vizinhos, um aprendizado constante sobre senso de comunidade, alimentação saudável e ajuda para quem precisa. Já na Horta das Corujas, uma das voluntárias explica que conheceu o projeto por acaso. Então, há um tempo atrás, eu estava caminhando aqui pela Praça das Corujas e encontrei uma horta. E eu entrei na horta e dei uma olhada e encontrei um tempero da culinária asiática, né? Daí, assim, foi um chamado, né? Por que tem um tempero que eu não preciso atravessar a cidade para comprar esse tempero, né? E que tinha plantado aqui nessa horta, né? Então, foi a partir de um tempero que eu comecei a me interessar como é que a gente consegue plantar comida mais perto da nossa casa. Né? Mas nem tudo são flores. No caso dessa horta na Vila Madalena, as agricultoras sofrem com a falta de incentivo público, o roubo e a colheita descontrolada dos moradores da região. E com um detalhe, sem plantar de volta. Então o trabalho diário e esses tipos de desafios acabam ficando só para elas. A gente convida para as pessoas conhecerem a cidade, conhecerem os espaços verdes, né? Não terem medo, né, de ajudar a cidade, né, com as próprias mãos, né? Então você pode vir ajudar a regar, você pode ajudar os voluntários mais experientes no que as pessoas estão fazendo, né? E não queira fazer tudo num dia só, né? Então o aprendizado é dia por dia, você vai vendo as plantas têm seu ritmo, você também tem que se adequar ao ritmo, né? Você tem que estar na velocidade, não é nem um X, é 0,75. E o que faz a agricultura urbana ser uma agenda extremamente estratégica para esse momento, especialmente no âmbito da discussão da COP30 aqui no Brasil, é justamente porque ela é uma das agendas que está no ponto de encontro entre crises que são sociais, humanas, econômicas, climáticas, né? Então, além de todo o potencial de produção de alimentos na proximidade aonde vivem a maior parte das pessoas no mundo e do potencial de erradicação da fome nos centros urbanos, você também precisa olhar para outras camadas dessa atividade, que não são medidas pelo número de toneladas de alimentos ou da quantidade de hectares que as hortas urbanas ocupam nas cidades, né? Elas precisam de outros indicadores que possam dar vazão a essa complexidade. Então, as hortas é o que eu sempre falo, se a gente fizer uma expansão bem gradual, com bastante consistência e com apoio de governos, de prefeitura, eu tenho certeza que a gente conseguiria criar espaços verdes que beneficiariam toda a população de São Paulo, a municipalidade, e a gente também chegaria ao encontro dessas políticas aí de enfrentamento às variações climáticas, que hoje é um tema não só de São Paulo, não só do Brasil, mas do mundo todo. De um canto a outro, as hortas urbanas mostram que o futuro pode ser mais verde e começa literalmente pelas nossas mãos. E mais livre de agrotóxicos também. Segundo o estudo da FGV, mais da metade delas, 54%, produzem alimentos orgânicos. E para a gente fechar com chave de ouro, o Oliveira, que é agricultor e repentista, resume em um poema essa luta diária tão importante e bonita que eles realizam aqui. Herói é aquele que trabalha todo dia honestamente. O agricultor no campo, debaixo do solo quente, e o médico no consultório salvando seu paciente. Herói é aquele professor que ensina um aluno a ler. É alguém que mata a fome de quem não pode comer. É aquele que faz um bem sem nenhum superpoder. Herói é quem dá um bom conselho a quem está desesperado.
é quem indica um emprego a quem está desempregado. É quem simplesmente abraça quem deve ser abraçado. Em Rio Verde, uma horta comunitária cultiva a conhecida guariroba ou agueroba, como muita gente chama. Uma planta típica do Cerrado e muito presente na culinária goiana. Ela é conhecida por vários nomes: gueroba, guariroba, palmito amargo, catolé, pati amargoso ou coco babão. Para nós aqui em Goiás, os dois nomes mais comuns são guariroba e gueroba. E nesta fazenda em Rio Verde tem para dar e vender. Somente nesta área são pelo menos 500 pés plantados, cada um em um estágio diferente de desenvolvimento. Essa gueroba aqui ela pode ser plantada também em quintais, em casa também. Ela planta o coco, né, faz a muda, aí depois de uns 4 meses que nasce, cuidando dela, adubação, 5 anos já está no ponto para ir para a mesa, para poder comer. Os coquinhos que se plantam para produzir a gueroba são esses, os próprios frutos da palmeira. A gueroba é uma espécie de palmeira nativa do Cerrado e, junto do piqui, é considerada um símbolo da cultura e da culinária do Centro-Oeste. Mas calma lá que gueroba não é a mesma coisa que palmito, mas o termo gueroba se refere especificamente a um tipo de palmito amargo. A confusão acontece porque, popularmente, a palavra gueroba é usada para nomear a planta e o seu palmito, sendo um apelido para o palmito amargoso. Ou seja, palmito é a parte comestível extraída do broto terminal de diversas espécies de palmeiras. Já o palmito amargoso é o nome dado ao palmito extraído da gueroba, devido ao seu sabor característico e mais forte em comparação a outros tipos de palmito, como o de pupunha ou açaí. Quando ela estiver no ponto para poder colher, aí corta ela embaixo, bem baixinho ali no pé, no chão, entre o chão e a gueroba ali onde é que começa a raiz dela, e a cabeça dela fica embaixo. Depois que deu o processo para poder cortar ela, aí limpa ela, pode fazer tanta conserva como afogado, ou geralmente as pessoas comem mais afogado, né? Ou salada também. Em resumo, a gueroba é uma palmeira, e o seu palmito é o que o torna conhecido como palmito amargoso. O desenvolvimento é rápido e as folhas são mais eretas. Algumas delas, aos 4 anos de plantio, alcançam de 3 a 4 metros de altura. O mais difícil é a limpeza dela, né? Que geralmente tem que estar carpindo, limpando ela para ficar limpinha, porque se ela ficar muito no mato, muito suja, ela demora a poder vir. Não bater veneno também, porque senão ela demora o ciclo, né? Cuidar de uma plantação de gueroba não é tão difícil. Depois da muda plantada, basta limpar a área para retirar o mato e possíveis pragas. E geralmente, essa limpeza é feita de 6 em 6 meses. Essas guerobas aqui estão plantadas em uma área de uma horta comunitária, criada por um vereador aqui da cidade de Rio Verde. A ideia é que elas sejam colhidas e sejam doadas para famílias carentes e instituições da cidade que atendem pessoas em vulnerabilidade. A horta também conta com outras culturas, como alface, mandioca, abóbora, salsinha, cheiro verde, cebolinha e até tomate. Tudo que é produzido na área é doado, inclusive a gueroba, ou guariroba, como você é acostumado. E os preços do trigo seguem em queda. Veja agora os motivos. A pressão sobre os valores vem principalmente da oferta nacional, mas também das boas expectativas quanto à produtividade desta temporada. Além disso, os pesquisadores do CPEA indicam que o dólar em desvalorização aumenta a competitividade do trigo importado, o que leva o comprador a tentar negociar o trigo nacional a valores ainda menores. Um outro fator importante é a produção mundial de trigo, que deve crescer 3,5% e atingir o volume recorde de 828.890.000 toneladas na safra 2025-2026. Na Argentina, a Bolsa de Cereais reajustou a projeção de produção para 24 milhões de toneladas, também um recorde. Ou seja, esse cenário evidencia a ampla oferta externa e a possibilidade de o Brasil importar maiores volumes da Argentina, fatores que devem pesar sobre os preços mundiais e, consequentemente, nacionais. Agora a gente explica por que os preços da cenoura estão em queda em São Gotardo, Minas Gerais. Esse movimento de desvalorização da raiz vem sendo observado desde meados de outubro. Os produtores consultados pelo CPEA
tinha expectativa de que o retorno das chuvas em novembro controlasse a oferta e, consequentemente, sustentasse os valores de comercialização. Mas esse cenário não foi observado e a produtividade bastante elevada mantém a oferta em alta e as cotações em queda. De 10 a 14 de novembro, o valor médio da cenoura suja negociada na Praça Mineira teve média de R$ 18,00 por caixa, de 29 quilos, baixa de 10% frente à do período anterior. O preço médio da parcial até 14 de novembro está 24% menor que o de outubro. Você abastece com etanol? Em São Paulo, esse mercado está aquecido. As negociações envolvendo o etanol estiveram mais movimentadas na semana passada no mercado spot do estado de São Paulo. A demanda para os biocombustíveis se aqueceu, o que por sua vez esteve atrelado à proximidade do feriado e também aos estoques reduzidos de etanol em parte das distribuidoras. Do lado da oferta, o volume ofertado em São Paulo seguiu limitado e vendedores estiveram firmes nos preços pedidos. Nesse cenário, entre 10 e 14 de novembro, o indicador CPEA-Exalc do etanol hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,82 por litro, alta de 0,85% frente ao da semana anterior. Para o etanol anidro, o indicador fechou a R$ 3,20 por litro, estável no mesmo comparativo. É hora de conferir como é que fica o tempo nessa quarta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A quarta-feira será marcada por tempo mais estável sobre o sul do país, devido à atuação de um sistema de alta pressão. No sudeste, com a formação de uma baixa pressão, uma nova frente fria se desenvolve e reforça as instabilidades sobre a região. Já o centro-oeste e o norte do país continuam com pancadas de chuva em boa parte dos estados. No sul, o céu amanhece aberto em grande parte da região, com maior nebulosidade apenas do litoral do Paraná, leste catarinense e nordeste gaúcho. E à tarde o sol predomina e as máximas sobem em boa parte da região. No sudeste, há variação de nuvens no leste paulista, e a nebulosidade aumenta em grande parte de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Mato Grosso do Sul, metade sul de Goiás e de Mato Grosso, o tempo segue mais aberto. Já na região nordeste, as nuvens se concentram em boa parte da Bahia, além de áreas do Maranhão e do Piauí, onde novas instabilidades se formam. No restante da região, o tempo segue mais firme, com predomínio de sol. E no norte, a nebulosidade é maior no Amazonas, norte de Rondônia, Pará, Acre, Roraima e Tocantins. Nesta quarta, no sul do país, chance de chuva fraca e isolada apenas no litoral do Paraná, leste catarinense e nordeste gaúcho. E também pode chover de maneira mais fraca e isolada no litoral paulista. As pancadas de chuva seguem ocorrendo de maneira moderada a forte no Rio de Janeiro, Espírito Santo, interior, leste, nordeste e norte de Minas, com risco de temporais. No centro-oeste, as pancadas também ocorrem de maneira moderada a forte no norte de Mato Grosso e Goiás, com risco de trovoadas. Já no nordeste, novas instabilidades avançam por grande parte da Bahia, com chance de temporais no oeste do estado. No Maranhão e no Piauí, além do oeste de Pernambuco, também chove, com chance de chuvas mais fortes e risco de temporais em algumas áreas. E no norte, as instabilidades também seguem atuando em grande parte da região, principalmente no oeste e nordeste do Amazonas, noroeste do Pará, sul de Roraima e em boa parte do Tocantins. Rajadas de vento variam ao longo do dia nesta quarta, em boa parte do país, e podem chegar até os 70 km por hora no litoral do Rio. E a umidade relativa do ar deve ficar mais baixa em algumas áreas do Rio Grande do Sul, entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, podendo ficar abaixo dos 20% nesta quarta. Já em relação às temperaturas, máximas de 25 graus em Porto Alegre, 26 em São Paulo e em Goiânia, 27 em BH, 31 em Salvador e 33 em Cuiabá. A União Europeia confirmou ao governo brasileiro o retorno do sistema de habilitação por pré-listing para a exportação de carne de aves e ovos ao bloco. A decisão havia sido anunciada há algumas semanas, mas só agora foi oficializada.
Com a decisão, os estabelecimentos que atenderem aos requisitos sanitários exigidos pela União Europeia poderão ser indicados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e, uma vez comunicados ao bloco europeu, ficam aptos a exportar. No modelo Prestin, o mapa atesta e encaminha a lista de plantas que cumprem as normas da União Europeia sem a necessidade de avaliação caso a caso pelas autoridades europeias, o que torna o processo de habilitação mais ágil e previsível. O preço do boi gordo começou a semana estável e com poucos negócios no mercado. A redução da tarifa de importação dos Estados Unidos melhora o clima do setor, mas não deve mudar muito os volumes embarcados pelo Brasil. Quem chega para trazer um panorama para a gente é o Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária do CPEA. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Record News Rural, muito bom te receber. Olá, Matheus, bom dia a todos. Satisfação novamente estar aqui no Record News Rural. Prazer. Muito bem. A gente acompanhou no final de semana algumas questões em relação à retirada de parte da taxa imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos importados. Eu queria que você falasse um pouquinho o quanto isso impacta no setor. Olha, fazer um passo atrás, uma análise do que a gente vem observando no mercado, a gente tem, quando os Estados Unidos impuseram essa tarifa, o cenário para a pecuária brasileira, para o setor de exportação, não se alterou. Tá? A gente teve sim demanda por outros mercados, né? Principalmente o mexicano, o próprio a Rússia e a China comprando mais carne. Porque é importante a gente entender isso que aconteceu para a gente, obviamente, traçar o que deve acontecer, como que deve se comportar o mercado a partir desse momento. É evidentemente que os Estados Unidos ele não tinha ou tantos países para buscar essa alternativa à carne brasileira no curto espaço de tempo. Vale sempre lembrar que a pecuária é um processo longo, né? Um processo de ciclo mais longo do que as demais proteínas. Então, eu preciso de mais tempo para produzir mais carne. E o mundo vem passando com baixa oferta. Então, a corrida dos Estados Unidos por outros mercados, como um argentino, como um próprio mexicano, um australiano, ele favoreceu indiretamente o Brasil no sentido que México exportava mais carne para os Estados Unidos e comprava carne brasileira, por exemplo. Ou países que compravam carne da Austrália, como uma China, e a Austrália exportando mais para os Estados Unidos, fez com que a China também comprasse mais carne do Brasil. Então, houve esse ajuste no mercado. Pois bem, dado esse cenário, óbvio, de redução de tarifa, é claro que toda notícia positiva ou toda redução de impostos, ela é benéfica, ela traz, sim, um cenário mais otimista, mas o impacto no curto prazo, ele não deve ser tão forte, obviamente, de uma retirada total. Então, os Estados Unidos, eles já vinham comprando mais carne agora em outubro, frente a setembro e agosto, lógico, não com o mesmo apetite dos meses aí de julho, junho, maio, mas já vinham comprado mais e pagado menos. Então, ele buscou um equilíbrio, tá, entre compra e preço, né? Demanda e preço. Então, os Estados Unidos voltando a comprar mais carne, necessariamente, eu escoo mais carne para os Estados Unidos. Isso pode trazer um impacto bacana para o pecuarista, tá? Dar uma oxigenação para o pecuarista brasileiro, mas, por outro lado, pode inviabilizar a carne, deixar a carne um pouco mais cara para outros países. Então, o mercado, no fundo, ele se autorregula entre oferta e demanda, e não vai ser diferente, mas é claro, para o Brasil, eu tenho sempre um cenário positivo em mais aberturas de mercados diferentes, né, distintos, ou até mesmo o incremento de países que já compram, no caso dos Estados Unidos. Então, a redução ela é sempre benéfica, mas no curto prazo a gente não deve ter uma oscilação muito grande nesse cenário. Agora, vale lembrar que com as taxas, o Brasil deixou de vender cerca de 700 milhões de dólares para os Estados Unidos. As vendas de carne in natura caíram 54% em outubro. Como é que você observa esses números? Então, quando a gente fala, ó, dos Estados Unidos, a gente tem uma perda do que realmente eles vinham demandando, tá? Mas quando a gente, por exemplo, analisa o que a gente exportou, seja in natura, seja industrializado, pensando carne bovina para os Estados Unidos, mas principalmente no total, né, a gente tem aí, podemos dizer, um recuo de
ou praticamente é, a mesma venda em volume, né, financeiro do que a gente registrou em setembro, um leve recuo de 0,1%, né? Então, realmente, quando a gente olha números macros de Natura, assim por diante, a gente tem a gente assusta, né? Mas, no geral, no total, toda a venda, né, em termos de dólar, tonelada, ficou apenas 0,1% abaixo. Então, sim, os Estados Unidos, ele traz esse peso, ele traz um dinamismo interessante, mas o mercado, ele vem se comportando muito bem, né? A gente está falando aí de exportação de carne bovina em tonelada, de recorde em outubro, que foi 353 mil toneladas, nunca a gente havia registrado isso. No mês anterior, 347 mil toneladas, né? Então, assim, o volume, mesmo sem os Estados Unidos, desde agosto, a gente vem batendo recorde atrás de recorde. Então, realmente, a gente está conseguindo colocar mais carne no mundo, né? Então, isso acaba balanceando essas perdas ao longo desses últimos 4 meses que os Estados Unidos deixou de colocar de dinheiro no nosso mercado. Você tinha falado que os Estados Unidos conseguiu até uma negociação para pagar uma carne mais barata, enfim. Não é do mesmo jeito que foi lá atrás, mas essa taxação dos Estados Unidos fez a carne bovina ficar mais barata para o consumidor brasileiro? Olha, não deixou mais barato, né? Eu acho que era a expectativa, vamos dizer, da sociedade, das pessoas, mas dado esse cenário de baixa oferta mundial, e a gente vinha assim passando por uma busca de outros países pela carne brasileira, isso fez com que balanceasse. Então a carne não ficou mais barata para o consumidor brasileiro. É claro que ao longo do mês, pensando no mercado interno, a carne na segunda quinzena, ela sempre tem uma oscilação negativa no sentido de faltar renda e sobra mais carne. Mas no caso da carne bovina, realmente essa oscilação ela foi muito baixa ou pouco perceptível, pensando no consumidor como um todo. Então, realmente, a gente não teve esse reflexo negativo dos Estados Unidos, e sim uma valorização que a gente observa aí da carne, principalmente de outubro para cá. Agora, dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mostram que as exportações totais de carne bovina em outubro alcançaram 1 bilhão e 897 milhões de dólares, um aumento de 37,4%. A movimentação foi de 360,28 mil toneladas, aí 12,8% a mais, né? Apesar das dificuldades com os Estados Unidos, estamos vendendo mais para os outros países. Você falou um pouquinho sobre isso, mas queria reforçar esse assunto porque abre-se aí uma esperança grande também aí para os pecuaristas de todo o Brasil, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que são números importantes, né, que você bem colocou e mostrando que as exportações vêm oxigenando positivamente nesses últimos meses, principalmente outubro frente a setembro. Aí a gente destaca, o Chile comprou, por exemplo, 25% a mais, o Egito comprou 26% a mais. Eu estou falando de outubro em relação a setembro desses países. O próprio Estados Unidos, eles saem de 9,8 mil toneladas para 12,9, um incremento de 30%, né? Sem contar outros países como a Europa, a Holanda comprou 36% a mais, a Indonésia, que em setembro comprou 1.000 toneladas, só agora em outubro comprou 8 mil toneladas. Às vezes o número ele é bem simplório no sentido quando a gente compara a China, que compra 187 mil toneladas. Mas o incremento de vários países, ele ajuda, obviamente, a compor o todo e valorizar e dar esse crescimento aí que você bem citou aí, batendo o recorde em outubro de 25. Agora, quais são os principais desafios para o produtor brasileiro alcançar esses novos mercados? A gente sabe que, com certeza, alcançou novos mercados, novas posições nesses países que você trouxe, mas quais são os desafios principais? O desafio é, vamos lá, pensando em casa, né, no interno, realmente eu ter uma produção sustentável, eu ter uma produção saudável. Os países eles estão de olho na questão da sanidade, na questão da qualidade, da padronização.
Então, é ir melhorando ano após ano todo esse ambiente produtivo. O padrão, como eu citei, da carne é muito importante, uma carne precoce, então eu consigo isso com um bom manejo, o uso de tecnologias, todo esse cenário. Em ambiente internacional, a gente tem sim o cenário dessa demanda por uma carne saudável, né, uma carne sadia, e também tem as questões de câmbio, né? Um câmbio de 5,30, do que a gente vem trabalhando nesses últimos dias praticamente, é diferente de um câmbio de 5,80, R$6, onde deixa a nossa carne mais competitiva, né? Ou menos competitiva agora. Então a nossa carne ela vai ficando cara. Então esse é o desafio. Por isso que é importante eu produzir mais para ter uma carne mais competitiva, tanto no mercado interno como no mercado externo. O mercado interno, a gente entra no final do ano onde a população tem mais renda. Muitos recebem 13º, 14º, que seja, tem um bônus, e aí eu tenho sim um volume financeiro maior para se comprar carne bovina. Agora, o mercado internacional, eu tenho os competidores, tem questões de logística e também essa renda. Então, o câmbio é importante para ficar no radar do pecuarista, né? Porque, evidentemente, a gente conquistou muitos mercados, a gente vem ratificando esses mercados, o mundo precisa da nossa carne, como eu bem disse, mas a gente precisa ter um ambiente competitivo para conseguir colocar essa carne aí mais barata do que os outros países. Agora, a gente pode falar de aprendizado do Brasil em relação à taxação dos Estados Unidos? Você acha que isso pode ser um fator para ser discutido em relação a tudo que aconteceu? Eu acho que é importante quando a gente tem um bloqueio de algum comércio, seja qualquer produto que seja, um sapato, uma peça de avião, a carne bovina, é importante a gente ter uma clareza na negociação em termos políticos, sim, do setor, setorial, assim como abrir outros mercados. Eu acho que quando os Estados Unidos ele criou esse embargo através de tarifas, podemos dizer assim, né? Comprar uma carne mais cara, ele suscita a necessidade de olhar para quem pode absorver. Então, sim, quais são os mercados alternativos, como que se dá essas negociações, o que esses mercados alternativos vão precisar. Então, não esperar que ocorra isso e a gente já mapeando, estudando esses novos mercados, trabalhando nessa abertura. Então, passa de uma análise de toda a cadeia, né? Assim, os representantes da cadeia, os representantes do governo político para a gente conquistar novos mercados através de acordos comerciais. Eu acho que essa é a lição que fica. A gente está aberto a novos mercados, mas já estudando como colocar uma carne em determinados países com legislações diferentes, distintas entre cada um. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Record News Rural. Fica o convite para voltar mais vezes. Te agradeço realmente. Eu que agradeço, satisfação sempre conversar com vocês, Record News Rural. Convite sempre aceito, né? Então podem contar com a gente sempre que precisar. Um forte abraço a todos. Um abraço, obrigado. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Fique agora com a nossa programação aqui na Record News. Tchau, obrigado.